Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje damos início ao nosso primeiro episódio de Conversas com o Especialista. E no nosso primeiro vídeo, o nosso especialista, ele é biólogo, naturopata, osteopata, ele dá aulas e palestras em universidades, escolas e eventos em muitos países sobre nutrição, saúde intestinal, suporte oncológico e interações mente e corpo, além de escrever livros e dar consultas em saúde integrativa nas áreas de oncologia integrativa, interações corpo e mente e anti-aging, que o doutor já vai explicar melhor o que é que é. E claro que eu estou a falar com o doutor André Dourado. Olá, Obrigada, doutor André, mais uma vez por ter aceito esta entrevista. obrigada por terem vindo também. E já agora pode-nos explicar o que é isto do anti-aging? É isso, há bocado estávamos a falar e Sim, eu ia exatamente. explicar melhor, porque o anti-aging é uma palavra um bocadinho já velha, já antiga, não é muito correta e hoje em dia utilizamos outro tipo de nomes, também em inglês, e que refletem melhor aquilo que estudamos, aquilo que aplicamos, que é um lifespan, que é aumentar a longevidade, que é algo que para já ainda está mais nos animais, mas já a gente acredita que vamos daqui a pouco tempo conseguir aplicar às pessoas, aumentar a esperança de vida. E a área em que eu trabalho mais, que é Health Span. E o que é isso de Health Span? Health Span é tentar aumentar ao máximo o tempo de vida que nós temos com saúde, ou seja, é possível nós chegarmos aos 100 ou mais do que isso com a saúde de uma pessoa de 20 anos, de 30 anos. E é isso que eu gosto e acho que faz todo sentido Sem apostar em algo mais dúvida, concreto, sem em vez de dúvida. dizer às pessoas vamos viver 200 anos, mas vamos viver pelos 100, 110, mas com imensa qualidade de vida. Espetacular. E já agora, pegando nisso, eu gostaria que o doutor André falasse um bocadinho mais sobre a sua trajetória profissional para que nós nos pudéssemos conhecer um bocadinho melhor. Sim, é uma trajetória já bastante longa. Então, eu comecei há muitos anos atrás, estudei Biologia aqui na Universidade do Porto. Depois fui para a Espanha, fiz um mestrado em Medicina Natural e foi aí que para o meu cérebro eu disse é isto que eu gosto, é isto que eu quero. E depois de fazer esse mestrado, ainda ponderei muito, vou estudar Medicina, não vou estudar Medicina, e depois disse, quer dizer, 10 anos em Medicina são menos 10 anos que eu tenho para estudar esta área, que é uma área tão vasta, e disse, não, eu vou ficar aqui mesmo, e foi aí que eu fui estudar naturopatia, fui estudar osteopatia, estudei também a homeopatia pelo meio, mas uma das áreas que eu mais gostei na altura de estudar em Espanha, com dois professores holandeses do Instituto Europeu de Psiconeuroimunologia, foi exatamente isso, foi estudar ortomolecular e psiconeuroimunologia, que é uma área que estuda a interligação, a ligação entre emoções, pensamentos e o nosso corpo, como é que eles nos moldam, como é que eles nos influenciam. Então, como tanto fascina, é difícil ficar parado e dizer, não vou afinal estudar medicina e juntar tudo, não, é Sim, impossível, a vida é demasiado curta, sim, sem temos de fazer dúvida. opções e eu, a E são visão áreas um bocadinho diferentes, são não? áreas muito diferentes. Daí, como eu não me via a trabalhar com medicina convencional e apenas tirar um diploma para aplicar no fundo o mesmo que eu já estava a fazer, preferi seguir com a naturopatia e com todo o trabalho que eu desde então fiz com a naturopatia. Ainda que muita gente possa achar que a naturopatia é baseada em coisas antigas, sem evidência científica, pseudociência, isso é tudo mentira. Nada daquilo que a gente aplica em naturopatia do século XXI tem fundamento, não tem fundamento científico, não é? Tudo é baseado em evidência científica, sejam as plantas medicinais, sejam as interações das plantas, sejam os nutrientes, a interação dos nutrientes. Claro que há sempre uma parte que tem menos evidência, não é? Mas tem evidência, digamos, clínica quase assim. Depois disso, ainda estudei outras áreas pelo mundo, estudei microfisioterapia no Brasil, uma escola francesa, estudei kinesioterapia, Ai, que giro. estudei já perdi a noção à quantidade de formações que fui fazendo pelo mundo para perceber mais, não é? Isso é tudo espetacular, porque no fundo estão todas muito interligadas e é tão abrangente, não é? Uma área tão abrangente. Exatamente. É difícil porque a gente termina uma formação, conhece outra, suscita interesse, vamos estudar aquela. É difícil estar parado, não é? Sem dúvida. E há muitos anos atrás, em 2011, a doutora Maria João Cardoso, cirurgião oncologista portuguesa da Fundação Champal, me convidou-me para participar num projeto que era o Mama Help e
trabalhar com eles neste projeto que era apoiar pessoas com cancro da mama, e foi aí então que comecei a dedicar-me ao cancro. Dedico mais ao cancro da mama, mas a todos os outros também. Basicamente apoiando as pessoas e desenvolvi todo um conhecimento a partir daí de protocolos de apoio ao paciente oncológico do ponto de vista nutricional, para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, para quais são as melhores dietas para melhorar para prevenir o cancro ou para diminuir a probabilidade da doença voltar a aparecer, mas Isso é também incrível. todos os suplementos que se podem usar, tudo aquilo que não se pode utilizar do ponto de vista alimentar, medicamentos e também, claro, suplementos, possam interagir com os medicamentos que se fazem, sejam de quimioterapia, sejam de última geração, como de imunoterapia, Sim. terapias hormonais, e, e fazer todo esse trabalho. Então é esse o trabalho que eu desenvolvi com a Mama Help, desde então, desde 2011, e acabei por me tornar um especialista nessa área da oncologia. E é onde trabalha Não, mais? como? É a área que trabalha mais? Não é a área que trabalho mais, é uma das que trabalho, não Sim. consigo diferenciar, porque eu gosto muito Ok. de oncologia, mas gosto muito também de outras áreas, não é? Eu gosto muito de trabalhar com oncologia, mas gosto muito também de trabalhar com esta parte da health span, que é ajudar as pessoas a prevenirem as doenças, a perceber o que é que estão a fazer de Sim. errado para aparecer este problema de saúde e como é que podemos retroceder, revertê-lo para que Sim. possa viver até longa vida sem voltar a ter aquele problema de saúde. Trabalhar a saúde, não é? Nós temos muito aquela ideia de trabalhar a doença. E no Sim. fundo o Dr. André trabalha a saúde. É um pouco isso, não é? A medicina é fantástica, a medicina convencional é espetacular para urgência, para trabalhar situações difíceis como oncologia, como cirurgias, mas na parte da prevenção e da reversão não tem muito conhecimento. Porque não por culpa dos médicos, mas porque não tem formação nessa área. Sim. Foi isso que eu descobri quando fui estudar as outras áreas, foi que faltava isso, não é? Foi por isso que eu disse, não, é isto que eu quero fazer. Eu entendo como é que consegue-se estimular o corpo a reverter aquele processo, não é? E é por isso a minha investigação hoje em dia, o meu trabalho muito em HealthSpan, porque a HealthSpan é a área da ciência que mais investiga este processo de como prevenir, como reverter as doenças, não é? Porque é possível, não é? Sim. É possível reverter, quanto mais jovem, claro, melhor, porque à medida que envelhecemos torna-se difícil, é muito complicado pegar uma pessoa de 60 anos e dizer vamos agora deixar de ter esta doença. Eu digo, pois já vamos tentar, agora se fez 30, Exato. era muito mais fácil, não é? Exato, com certeza. E começo já este vídeo por vos dar uma excelente notícia. Vocês, os sócios Renascer, só os sócios Renascer vão ter acesso a 10 euros de desconto numa consulta com o Dr. André Dourado. Portanto, marquem a vossa consulta, tudo aquilo que vocês necessitam para fazer o agendamento da consulta vai estar na descrição do vídeo. Agendem, vai valer muito a pena. Agora sim, vamos começar com as perguntas. A nossa primeira pergunta, o nosso primeiro tema, eu acho que todos nós gostaríamos de saber um bocadinho mais, que é sobre o envelhecimento. Eu tenho muitas pacientes que me procuram e que querem realmente um tratamento que faça um milagre, não é? Para prevenir, para retardar o envelhecimento. E no fundo eu tento sempre passar a ideia que os nossos hábitos diários, eles podem ser um forte aliado para podermos retardar ou tratar o envelhecimento. Eu gostaria que o Dr. André falasse um bocadinho sobre a influência dos carboidratos no processo de envelhecimento e também a importância da proteína nesse mesmo processo. Ok. De facto, não temos muito tempo, por isso vamos focar só nesses dois pontos. E eu vou explicar então os carboidratos, as proteínas e o resto não vou tocar mais. Então, porquê? Os carboidratos, qual é a importância que eles têm no envelhecimento? Nós precisamos de comer carboidratos, eles são importantes para nós, Sim. não é? Porque nos aportam muitos nutrientes que vêm das plantas que ajudam a aumentar a longevidade, não é? Há moléculas que só estão nos carboidratos, como o resveratrol, como a quercetina, a quercetina, são substâncias, ou a espemidina, são substâncias que aumentam a longevidade, mas que estão apenas nas plantas, porque nós temos que comê-los, não é? Exato. Eu digo carboidratos, antes de mais, não é apenas o arroz, a batata e a massa. Carboidratos é tudo que é uma planta. Uma cenoura, uma couve, um brócolis é um carboidrato. Mas os carboidratos têm glicose também. Têm outros açúcares, a glicose é o mais importante para nós humanos. E prometo que quando escolhemos os carboidratos errados, não é? Aqueles carboidratos que têm muita glicose junta, aquilo que nós chamamos de amidos, não é? Que é o arroz, a batata, o pão, a massa, ou até os bolos, as bolachas. O
que é que acontece? É que ao comer alimentos com muito carboidrato, com muito a glicose, eles podem causar picos de glicose. E esse é um problema sério para nós humanos. Porquê? Porque quando nós temos um pico de glicose após uma refeição rica em arroz, batata ou pão, ou bolachas, por exemplo, o que é que vai acontecer? Esse pico vem a seguido de quê? Da oxidação. Então as pessoas andam muito preocupadas de tomar antioxidantes para quê? Quando a alimentação já é completamente oxidativa, não é? Sim. Não tem lógica tomar antioxidantes, porque não há vitamina C ou outra vitamina que vá conseguir impedir uma oxidação causada por excesso de glicose. Então a pessoa comer muito arroz, uma pratada de arroz, pratada de batatas, ou muito pão, ou um pão, às vezes basta um pequeno pão, tem um mega pico de glicose, inflama e oxida. Exato. Ou seja, imediatamente começa o processo de envelhecimento das artérias, que pode levar a uma arteriosclerose e a um AVC, o envelhecimento do cérebro, que precisa da glicose, mas em pequena concentração, não é? E o seu excesso vai levar ao aparecimento da demência, perda de memória, o cérebro mais lento, a pele começa a oxidar também e começa a ficar glicada. Exatamente. Não é? Então, como segundo, não só a glicose faz isso, como do ponto de vista da proteína é importante, porque a glicose vai, quando temos picos, vai caramelizar as proteínas do corpo. Ou seja, vai fazer aquilo que a gente chama de glicação. Exatamente. Que é um processo de caramelo. Ou seja, tenho um pico de glicose e o meu colagênio, que temos na pele, que deixa a pele mais bonita, mais jovem, fica caramelizado. O que acontece ao colagênio? Perde eficácia. Exatamente. Então começam a aparecer marcas do tempo. Então a Aquelas pele manchinhas que envelhece ninguém mais gosta. rapidamente. Portanto, o que importa a mim estar a tomar colagênio. Exato, era exatamente isso que eu ia fazer dizer. cremes com ácido hialurónico. Fazer N de tratamentos para nada. Ou seja, a nossa alimentação já é uma grande prevenção. Exatamente, por isso é que há pessoas que não fazem nada, mas têm uma pele que envelhece muito devagar, e outras que fazem tudo e a pele continua a envelhecer muito rapidamente. Exatamente. Então é muito importante apostar sempre numa alimentação que seja anti-inflamatória. Nesse aspecto, os carboidratos são muito importantes. Por outro lado, precisamos de proteína, porque se não tivermos proteína suficiente, envelhecemos muito rapidamente, porque colagênio, elastina, ácido e muito... a elastina, o colagênio e outras proteínas são importantes à juventude da pele. Mas também precisamos de músculos para parecer jovens. Claro. Porque se perdemos a musculatura, vamos envelhecer super rápido. Ficar flácido, não é? Exatamente. Aquela flacidez que ninguém gosta. E já agora que nós queremos saber é se o doutor pode nos dar algumas estratégias para prevenir esse envelhecimento. A melhor estratégia é controlar o tipo de ingestão de carboidratos, não é? De evitar ingerir muita quantidade de farinhas, de pão, batata, bolachas, etc. Isso é o principal. E somos um país, não é, que adora pão. E que adora pão e bolachas e tudo mais. O primeiro ponto seria entrar por aí, não é? Não é proibir, mas comer com mais moderação. Exato. Não é? Podemos consumir, mas temos que aprender a fazê-lo, e isso é complicado. Temos que, um trabalho em conjunto, eu consigo ajudar a pessoa utilizando alguns monitores de glicose, perceber qual é a melhor altura para comer mais pão ou mais arroz. Obviamente que também é importante fazer atividade física, senão uma coisa leva a outra. Mas o mais importante seria, pelo menos, de restringir esse tipo de hidrato de carbono, consumir mais vegetais, de comer proteína de qualidade, mais peixes, porque tem mais ômega 3, também muito importante ao envelhecimento, mais peixe, mais marisco, ovos, carnes brancas, e combinar com muitos mais hidratos de carbono conhecidos por verduras. Então, isso seria o ideal. Aquilo que as pessoas conhecem por dieta paleo, que não é paleo, é uma dieta mediterrânea mais antiga, ou chamada de baixo índice glicêmico. Então, isso era a estratégia alimentar mais indicada para vivermos, para envelhecer mais devagar. Se combinássemos isso com técnicas de jejum intermitente, melhor ainda. Porque o jejum intermitente o que faz é um bloqueio do processo de envelhecimento. Muita gente agora faz jejum intermitente. Eu acho que quase toda a gente, não é? Porque vê alguém na internet que faz, vai fazer em jejum intermitente também. Mas será que eles fazem bem? Muita gente não quebram bem o jejum? O problema da maior parte das pessoas é que não quebra o jejum. Fazer é fácil, é só deixar de comer. O problema é que a pessoa fez antes e o que vai fazer depois. Exato. Porque muitas pessoas estão em dietas ricas em pão, bolachas e farinha e entram em jejum intermitente. O que acontece? O corpo não está preparado porque está bloqueado por ter muita glicose, por ter muita insulina, na verdade. Então, como produz muita insulina porque come muita farinha,
entra no bloqueio que lhe impede de usar a gordura quando está em jejum. Então, depois a pessoa sofre. Exato. Já custa muito, sofre muito, tudo bem. Depois tem os outros que nem sofrem e fazem, mas têm um erro, que é quando saem do jejum intermitente, saem com um grande prato de massa, ou batatas fritas, Eu ou vão conheço, comer eu maçãs. conheço muita gente assim, conheço muita gente. E o que acontece? Estão em jejum, ao fazer esse tipo de dieta, têm um pico de glicose tão gigantesco que aquilo faz tão mal que inflamam completamente e oxidam. Pois. Então, entendo, temos que saber fazer jejum intermitente, temos que sair do jejum intermitente. Exatamente. E a nível de reposição hormonal? Ela é aconselhada, não é aconselhada? É complicado, isso há pessoas que são a favor da reposição hormonal e eu não sou a favor de fazer uma reposição hormonal clássica, ou seja, de dar estradiola às mulheres que estão pós-menopausa para não sentirem tantos efeitos colaterais. E porquê? O corpo não é parvo, não é? O corpo, quando deixa de produzir estrogénios, não é apenas porque já não vamos ter mais filhos, acabou, agora é o final da vida, vamos morrer. Não é por causa disso que deixamos de produzir estrogénios. Vocês deixam de produzir estrogénios e nós baixamos a produção de testosterona. Tem a ver em parte, com uma estratégia de defesa do corpo humano contra o envelhecimento. E porquê? Porque o maior fator de risco de cancro, sabes qual é? É o envelhecimento. Cada vez, quantos mais anos temos, maior é o risco de termos cancro. Então, a cada ano que temos, Faz sentido. aumenta o risco de cancro. Então, esse é o fator principal de virmos a ter cancro, porque o cancro está relacionado com o envelhecimento do corpo. Então, como há maior risco de termos cancro, porque os nossos sistemas envelhecem e são menos eficazes a evitar mutações, a evitar erros e a corrigir as células que estão doentes, então o corpo tem que se defender. Uma defesa é baixar os estrogénios. Okay? Então, baixar os estrogénios permite às mulheres terem menos risco de cancro. Okay? Por isso é que também falam que a reposição hormonal pode realmente trazer um cancro à mulher. Então, obviamente que sim. Então, as mulheres que fazem reposição hormonal também têm maior risco de ter cancro de mama. Exatamente. Então, por isso é importante procurar estratégias alternativas que existem. E quais são? Por exemplo, as mais típicas que podemos aconselhar, que existem na forma de suplementos, é conjugar com suplementos feitos com plantas que contêm fitoestrogénios. Temos os fitoestrogénios da soja, que podemos ingerir na alimentação, mas são mais eficazes quando as pessoas fazem alimentação com soja, tipo tofu, por exemplo, durante muitos, muitos anos. A diferença de toda a vida, não é? As asiáticas não têm sintomas de menopausa porque comem soja desde crianças, não é? Portanto, começar na menopausa a fazer soja pode não ter eficácia. Mas há suplementos com soja, há suplementos com plantas que têm estrogénios, como a salva, como o inhame asiático, como a sinicífuga. São plantas que têm fitoestrogénios. Têm uma ação que imita os nossos estrogénios, mas sem a potência dos nossos estrogénios. Por exemplo, os estrogénios da soja são muito mais fracos que os estrogénios da mulher. Chegam a ser 1%, ter 1% da força dos estrogénios femininos. O que quer dizer que estimulam um bocadinho, mas muito, muito mais fracos. Ou seja, estimulam só o suficiente para não sentir tantos efeitos colaterais. Com uma vantagem, tem afinidade por receptores beta e não tanto por receptores alfa, que são os receptores que estão associados à mama. Ou seja, não estimulam os receptores estrógenos da mama, mas vão estimular os receptores estrógenos que estão no coração, nos ossos, no cérebro, prevenindo o seu envelhecimento. Okay, então, tem certas vantagens os fitoestrógenos relativamente à terapia de reposição hormonal. Por isso, muitas mulheres sentem-se totalmente satisfeitas e sem qualquer afrontamento, perda da massa óssea ou cognitiva, fazendo suplementos com algumas destas plantas que contêm também fitoestrogénios. Sim, e a nível alimentar, porque nós sabemos que também nessa altura o corpo da mulher muda imenso, não é? Sim. E aí, então, é preciso voltar àquilo que eu falei dos carboidratos. Exato. Claro que nós devemos fazer isto logo desde o início, não é? Desde muito cedo, mas acredito que a partir dessa fase a mulher preocupa-se um bocadinho mais. E aí, então, se até agora não fez isto, agora é obrigado a fazer. O quê? É que com a perda dos estrogénios, ou a diminuição da sua produção, temos um problema acrescido. É que o metabolismo vai diminuir e a pessoa vai engordar muito mais rápido. O que quer dizer que, comendo a mesma quantidade de arroz ou de batata, vai engordar muito mais depressa. Exato. Ou seja, o que têm de fazer é diminuir substancialmente a ingestão destes alimentos. Ou então, aumentar a intensidade da atividade física. Uma das duas coisas. Que a maior parte não vai fazer, porque se não fazia antes, também não vai fazer depois, não é? Exatamente.
Vejo muitas pessoas que me perguntam, mas eu já faço atividade física, eu faço 2 dias por semana. 2 dias por semana é pouquíssimo. Exato. Isso, basicamente, do ponto de vista matemático, para o corpo humano, equivale a quase zero. Exato. Então nós temos que treinar, devemos fazer desporto todos os dias. Não é todos os dias. Bom, quanto mais próximo for dos 7 dias, melhor. Se forem E 4, melhor que tem nada. pacientes que lhe dizem assim, mas eu caminho todos os dias. O caminhar ajuda? Ou tem que ser alguma coisa mais... O caminhar ajuda. Se a pessoa caminhar assim 1 horinha ou 2, Sim. ou 3, agora tem que ser muito tempo, não é? Vou fazer uma caminhada de 20 minutos, isso não dá para nada. Não é? Ou caminhar e ir a conversar. Pode ser, Pode. mas vão fazer um caminho, vão fazer 10 km a pé, não é? Ok. Não é? Tem que ser uma grande caminhada. Pode ir a conversar, pode ir aqui até Santiago a pé, mas vai ter que fazer uma caminhada em condições. Sim, não claro, é? pois. Porque esse também é um problema, o desporto, não é? O desporto é importante, mas não tem de ser desporto. Há pessoas que dizem, eu detesto fazer desporto. Ok, caminho. Não gosto de caminhar. Faça jardinagem. Não é? Tenha uma ocupação que seja ativa. Há pessoas que fazem bricolagem, fazem outra atividade qualquer que seja fisicamente ativa e serve. A pessoa tem que usar o corpo. Exatamente, até porque depois também há outras coisas que aparecem ou que ficam mais evidentes nessa fase, não é? A osteoporose nessa fase, principalmente a osteoporose, não é? Na mulher, se calhar até um bocadinho mais cedo, que já tem que se começar a tratar. Existe suplementação que nós podemos fazer. Então, a osteoporose em parte tem a ver com a perda dos estrogénios, não é? Mas não só, tem também muito a ver com a falta de atividade física. Porque são 2 estímulos importantes ao osso se manter jovem. O osso, para se manter jovem, precisa de estrogénios e de atividade física. Se não tem uma coisa, não tem outra, obviamente vai ter osteoporose. Não podemos aqui inventar milagres, não é? Ainda há muita gente que bebe o leitinho a pensar que... Não acho que vá merecer a pena. Aliás, eu até recordo que a maior parte das pessoas na Ásia não bebem leite. Durante gerações nunca beberam leite e não tinham osteoporose. Alguns dos países com menos osteoporose no mundo são países que não têm consumo de laticínios. E dos países com mais osteoporose no mundo são dos países com maior consumo de laticínios. Claro. Então não tem nada a ver com o consumo de leite. Não é preciso beber leite sequer. Não é preciso consumir qualquer laticínio para ter cálcio. As verduras têm muito cálcio. Obviamente que na Ásia as pessoas consomem muitas verduras. Mas mesmo em Portugal, um bom prato de sopa contém imenso cálcio, desde que contenham na sua composição, pois muitas folhas verdes, como o espinafre, o agrião, as couves, tem o nabo, por exemplo. Mas para quem come, por exemplo, tofu, quem é vegetariano, tofu contém bastante cálcio também. Quem faz uma alimentação rica em verduras, quer seja ou não seja vegetariano, não vai ter falta de cálcio. Aquilo que precisa é de ter o quê? A exposição solar para fazer a vitamina D e com a idade tomar a vitamina D, porque nós já não produzimos, não é? Não conseguimos produzir com a idade, mas podemos conseguir através do consumo do fígado dos animais, comermos, não é? Exatamente. Fazer atividade física, caminhada pode correr é mais eficaz. Mais difícil, mas mais eficaz. Porque o dar saltos, e a correr nós saltamos, não é? Esse impacto cria um estímulo do osso a crescer. E quando caminhamos, fomos muito meiguinhos a caminhar, não tem grande impacto, não é? Sim. No fundo, eu costumo dizer que a pessoa tem que encontrar a atividade que faz bem, que gosta de fazer, não é? Porque às vezes pode ser muito massacrante treinar, mas se fizermos alguma coisa que gostemos, se calhar torna-se mais fácil. Dançar, por exemplo, não sei. O importante é mantermos ativos, não é? Isso é que é importante. Eu acho que sim, eu sou completamente de acordo. Eu acho que a pessoa não tem que fazer aquilo que o outro faz, Exato. mas a atividade física que seja motivadora. Porque se não for motivador, daqui a 1 mês ou 2, vamos deixar de fazer. Fazer só por fazer, não é? Acaba por não dar resultado. Temos que sentir motivação, ou seja, sentir dopamina quando pensamos naquela atividade física. Eu gosto de nadar, eu gosto de correr. Nadar não faz crescer os ossos, não faz mal, mas faz bem ao corpo. Exatamente. O que importa é fazer e faz bem à mente também. Gosto de dançar, perfeito. O que importa é estarmos ativos, isso é o mais importante de tudo. Muito obrigada, Dr. André, foi espetacular. O Dr. André é uma enciclopédia. Eu acho que realmente toda a gente devia fazer uma consulta com o Dr. André, pelo menos uma na vida, eu acho que sim. Portanto, relembro que tem 10 euros de desconto na consulta com o Dr. André para os sócios Rinascere. Espero que tenham gostado da entrevista e até à próxima. Obrigado, até à próxima.